Mas agora vamos cuidar da nossa espiritualidade. E para isso exaltado seja o nome de Jesus, que há 2000 anos atrás pregou o amor entre os povos, a paz, a esperança e a fé. E 20 séculos após, nunca foi tão moderno o que Jesus falou. Exaltado seja o nome de Jesus, que começou a sua missão com 12 apóstolos. E hoje ele tem bilhões de apóstolos, de seguidores, o acompanhando no mundo inteiro. A primeira coisa que a gente aprende nas Sagradas Escrituras é que quando nós queremos algo que já venha pronto, possivelmente não tem sucesso. Quando tudo que é de Deus é testado, é colocado pelo tempo, é crescido sob instrução. Por exemplo, biblicamente tem a história de Adão e Eva. Na história de Adão e Eva, Adão nunca foi criança na história bíblica. Porque Adão já foi criado pronto. Não é assim? Não tem Adão criança, Adão bebê. Na história bíblica não tem Adão com 10 anos de idade, Adão com 2 anos. Adão já foi um homem, depois da costela de Adão foi criado Eva. Na linguagem bíblica do Antigo Testamento. Ele veio pronto. Na primeira tentação ele fracassou. Na primeira tentação, ele, na linguagem bíblica, comeu a maçã e fracassou. Perceba que quando a pessoa não está pronta, ela não passou verdadeiramente por todas as etapas, perante uma situação difícil ela fracassa. Pegue, por exemplo, biblicamente agora, o filho pródigo. O filho pródigo era aquele que era herdeiro do pai. Quando o pai morresse, ele ia receber tudo do pai, mas ele chegou para o pai e disse o quê? Eu quero tudo antes. Eu quero a minha parte antes. Quando você morrer, eu não vou ganhar a sua parte? Vai, então por que eu vou esperar o senhor morrer? Eu quero a sua parte agora. E o pai pergunta, mas para que aquilo? Para que isso, meu filho? Não há necessidade. Tudo que eu tenho é seu, você já está desfrutando. Não, mas eu quero tudo agora. E o pai deu a parte dele, porque tinha outros irmãos, dividiu lá pelo número de filhos, deu a parte dele. Ele acabou gastando tudo com mulheres, com farras, com bebidas, chegando a tal ponto de dividir comida com os porcos, o que era a maior humilhação para um judeu. E um dia ele teve vergonha e disse, eu vou voltar para pedir se o meu pai me aceita, não como filho, porque um filho não merece, um filho não faz isso que eu fiz com o pai. Mas eu peço para ele me aceitar como servo seu. E o pai o aceita como filho. Mas por que ele perdeu tudo? Porque ele não estava pronto. Por que Jesus deu certo? Era o mestre, era o Messias, o rei dos reis, o leão de Judá, o espírito mais evoluído que a terra experimentou. Mas começou do começo. Criança, numa estrebaria, nasceu no meio de animais, num frio escaldante, passou pelo deserto, passou pelas tentações, passou pela infância, passou pela adolescência, passou pelo trabalho, porque era carpinteiro, passou pela perseguição, passou pelos ensinamentos, passou pela cura, passou pela cruz. Quanta coisa ele passou. E a gente olha determinadas pessoas que querem ascender aos céus, quer felicidade, paz, alegria e luz, sem ter passado por coisa alguma. Olha o que Jesus passou. Então por isso é que deu certo. Quando você pega Chico Xavier, ele passou pelo abandono, passou pela morte da primeira mãe, passou pela morte da segunda mãe, da madrasta, passou pela morte dos irmãos, passou pelas dificuldades, passou pelo processo, passou por noites mal dormidas, passou pelo serviço cristão, passou por provação.
Passou por tristeza, passou por depressão, passou um monte de coisas. E tornou-se o maior médium espírita do mundo. Por quê? Porque não veio pronto, ele passou, ele aceitou o processo. Então tome muito cuidado, é a primeira dica que eu te dou hoje. Se você quer pular etapas e pular processo, você não passa de uma criança espiritual. De uma criança espiritual. Qual que é a característica da criança? O imediatismo. Eu quero agora, não quero passar por nada.